Olá, queridos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre petição inicial. A petição inicial ela se relaciona muito com a questão do princípio da inércia, ou seja, o judiciário ele tem que ser provocado. Ele não vai começar um processo por livre e espontânea vontade. Então, as partes têm que provocar o judiciário. E isso se faz pela petição inicial. Então, a reclamação ela vai poder ser apresentada pelos empregados, pelos empregadores, pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. O que acontece? A pessoa que tem um interesse de pleitear alguma coisa no judiciário vai lá, faz uma petição e vai conseguir pleitear isso pela petição inicial. Ela que vai dar início a esse pleito, vai dar início a esse processo, que vai discutir essa demanda. Na Justiça do Trabalho, a gente tem a figura do ius postulandi. Isso significa que você não vai precisar de um advogado para entrar com a petição inicial. Então, o empregado ou empregador vai poder chegar lá pessoalmente na vara do trabalho e vai poder pleitear o seu direito sem um advogado, sem uma assistência técnica. Isso se chama ius postulandi. A reclamação, além dela poder ser feita só pelo pelo empregado ou pelo empregador, ela também vai poder ser feita verbalmente, né, oralmente ou por escrito. Só que existem algumas exceções, tá? Para essa regra da possibilidade verbal, da possibilidade oral, da reclamação trabalhista. E essas exceções estão aqui no quadro para vocês. A primeira está no artigo 853 da CLT, que fala do inquérito de apuração de falta grave. É um tipo de procedimento especial, tá? Que visa observar se um trabalhador que tem estabilidade vai poder ser mandado embora em face de ter efetuado ou não uma falta grave. Em consequência de toda essa questão especial que é a estabilidade na relação de emprego, há a necessidade de uma normativa específica para esse procedimento, para esse processo. E uma dessas normativas é a necessidade da reclamação por escrito. Outro caso é o artigo 856 da CLT, que fala dos dissídios coletivos. Não se preocupem que nós vamos estudar essas figuras no final da nossa revisão, quando a gente for falar de alguns procedimentos especiais. Aqui a gente também tem uma outra figura que é a perempção. A perempção é o ato de você perder a possibilidade de exercer um direito, exercer um procedimento ao longo do processo, porque você deixou um lapso temporal que você possuía passar sem exercer essa atividade. E nós temos no artigo 786 um exemplo disso, que é o seguinte, ó. Distribuída a reclamação trabalhista verbal, o reclamante ele deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou secretaria para reduzir a termo, sobre pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, eu disse para vocês que a petição inicial ela pode ser verbal, não é? Então, a pessoa vai lá na vara do trabalho, no cartório ou na secretaria da vara, vai falar, olha, eu quero fazer uma reclamação. Aí um dos servidores vai auxiliá-lo a fazer essa reclamação verbal, e o que acontece é que vai ter a distribuição dessa reclamação verbal, e depois disso vai ter um prazo para que esse indivíduo que fez essa reclamação verbal volte para reduzir a termo, ou seja, para passar por escrito com o auxílio dos servidores da vara essa reclamação para que o processo consiga correr, para que consiga efetivar o contraditório, né? A redução a termo tem essa finalidade. Só que o que acontece? Se o indivíduo não se apresentar no prazo de 5 dias para fazer essa redução a termo, vai acontecer a perempção, ou seja, ele vai perder a possibilidade de exercer esse ato. O que vai acontecer? Qual é a consequência dessa perempção? Ele vai perder a possibilidade de reclamar perante a Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Acabou esses 6 meses, ele pode reclamar de novo, tá bom? Então, é isso, queridos. Esse é o nosso primeiro bloco sobre petição inicial.